isso, porque vivemos com muito descaso quando não sabemos ou não temos a consciência de que o Senhor vai julgar. Pensamos que a vida nos pertence e tudo que nós fazemos não temos que dar conta, mas a tua palavra diz que o teu juízo vem como fogo e temos que dar conta de tudo aquilo que nós fazemos com as palavras, com a nossa vida. Permita, bom Deus, que depois desse estudo todos possamos ser imbuídos a te adorar e te louvar e levar uma vida, Senhor, que vai de acordo com a nossa fé e com a tua vontade. Te pedimos isso no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Muito certo. A nossa lição fala sobre a hora do juízo. Ainda estamos a falar sobre a mensagem do primeiro anjo e o nosso texto para memorizar está no livro de Romanos, capítulo 13, versos 11 a 12, que diz: e digo isto a vocês que reconhecem o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia vem chegando. Ancião Canivete, como é que nós podemos enquadrar este verso áureo à luz do tema que estamos a estudar, a hora do juízo? Muito obrigado, pastor. O tema, ou então o título da nossa mensagem, da nossa lição hoje, é a hora do juízo, ou então a hora do seu juízo. E o texto aqui fala-nos que já é a hora de despertarmos. Portanto, a hora do juízo não é outra, senão esta em que nós vivemos, desde 1844 até quando a sétima trombeta soar e Jesus voltar nas nuvens, estamos a viver a hora do juízo. E então, importa que nós possamos ver a nossa vida com isso na mente. Portanto, esse que é o enquadramento que nós colocamos na lição, a relação que existe entre o verso áureo e a lição que fala sobre a hora de juízo. Cremos nós e aprenderemos que na cruz Cristo foi julgado como um pecador condenado para que pudéssemos ser julgados como cidadãos justos do reino celestial. Ele foi julgado como um criminoso para que pudéssemos ser libertos do fogo que irá destruir este planeta Terra. Portanto, ilustre Vilanculo, um dos assuntos que a lição discute é a questão da purificação do santuário. Isso na perspectiva de Apocalipse capítulo 14, verso 7 e Daniel capítulo 8, verso 14. Que tempo específico Daniel apresenta para a purificação do santuário? Muito certo. De facto, o tempo específico que Daniel apresenta é exatamente o tempo em que inicia a primeira fase do juízo. Porque como temos vindo abordado ao longo do trimesário, o juízo acontece em 3 fases. Então, a fase investigativa, a fase judicativa e a fase executiva. Então, o tempo específico que Daniel aponta aqui é exatamente o 1844, no final das 2.300 tardes de manhã, que poderemos perceber mais à frente. Muito certo. E o que é que significa a purificação do santuário? Estamos a falar aqui acerca da purificação do santuário. O que é que significa a purificação do santuário? Ancião Canivete. Bom, os judeus não tinham dúvida deste assunto, purificação, expiação. Nós percebemos quando lemos o livro de Levítico, onde explica claramente este processo. Havia na Judeia, entre os judeus, 7 festas anuais. E a festa de Páscoa era a primeira, era seguida, isso era no dia 14 de Nisan. No dia 15 de Nisan seguia-se a festa das primícias, onde tinham de se apresentar molhos perante o sacerdote, que deviam ser movidos, e o sacerdote consagrava a seara. Depois vinha a sexta festa, neste caso, era a festa das trombetas. E
a seguir essa festa era então a festa de expiação, em que durante 10 dias, isto é, a começar a partir do dia 1 do 7º mês até ao 10º dia do 7º mês, o povo ouvia trombetas tocando para anunciar que chegava o dia de expiação. O que se fazia nesse dia? Durante um ano inteiro, no pátio, eram sacrificados animais, e este sangue dos animais era levado para dentro do santuário, nos chifres que se encontravam no santuário, no altar. Era lá colocado o sangue, e também o sangue era misturado com incenso, que era depois levado para o lugar santíssimo, porque era perto da cortina que separava o lugar santo e o santíssimo. Então, literalmente, os pecados de todo o povo ficavam acumulados aonde? No templo. E uma vez por ano, tinha de se fazer a expiação, a purificação do santuário de todos os pecados acumulados. Isso coincidia, ou então, também simbolizava o julgamento do povo, porque o povo tinha que se afligir, o povo tinha que examinar a sua vida, ver se tem algum pecado não confessado, e naquele tempo tinha de acertar as contas com Deus. E coincide que no nosso estudo vamos perceber que em 1844 é o dia em que se faz essa expiação, ou então Jesus começa a fazer a expiação. Nós, vivendo nesse tempo, precisamos de examinar a nossa vida, precisamos de pedir a purificação, precisamos de levar uma vida de conformidade com a palavra de Deus. Certo. Estamos aqui a falar sobre 1844. 1844. Eu penso que muitos de nós não temos o domínio de 1844. Ilustre Jordão Vilanculo. Como é que a gente chega a 1844? Explica-nos. Muito certo. Para chegarmos a 1844... Em outras palavras, por que a gente considera essa data, 1844, importante no estudo das profecias de Daniel e Apocalipse? Muito certo, exato. Agora, para se chegarmos a 1844, é importante pegarmos a explicação que o próprio anjo Gabriel deu a Daniel, que o ponto de partida o ponto de partida do grande período, que são 2.300 tardes e manhãs, seria o tempo em que fosse emitida a ordem para a restauração de Israel, ou seja, a reconstrução de Jerusalém. E neste caso temos o ano 457. É verdade que há uma discussão, porque alguns defendem que é 457, alguns 456, mas a diferença, se calhar, por causa daquela teoria de que o decreto saiu e depois houve uma pequena demora. E um ano depois do decreto sair, a ordem foi emitida. Então, quando você pega os 2003, aliás, quando pega as 2.300 tardes e manhãs, aplicando o princípio dia-ano, são 2.300 anos. E onde é que nós encontramos esse princípio dia-ano? Porque podemos perceber aqui que os 2.300 dias, né, não são dias literais. Exato. São dias proféticos. Qual é a base bíblica que temos para o princípio dia-ano? Só para mostrar uma evidência. Nós temos 2 livros na Bíblia. O primeiro é Ezequiel capítulo 4, versículo 6. E o outro texto que secunda está em Números capítulo 14, versículo 34. E nós podemos... Segura o seu pensamento. Segura o seu pensamento. Sim. Nós podemos tomar a leitura desse texto. Ezequiel 4, versículo 6. Ezequiel 4, versículo 6. Eu tomo a leitura. Diz assim, no versículo 6. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano.
Este é o primeiro texto. O outro texto se encontra no quarto livro, no terceiro livro da Bíblia, que é Levíticos, capítulo 14, versículo 34, que diz assim: quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, eu enviar a praga de lepra a alguns da casa da terra de vossa possessão. 34, sim. Eu estou a ler Levítico em vez de número. Desculpa. Pode ler ali os números. Números 14, 34. Sim. O 34 diz: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, Sim. 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência no meu desagrado. Amém. Então, nós vemos aqui a equivalência, ou então, profeticamente, quando se refere dia na Bíblia, aponta-nos para um ano. E então, 2.300 tardes e manhãs, se nós formos a recuar para o Gênesis, Deus, quando se referia aos seus feitos na criação, ele dizia uma manhã, foi tarde e manhã, para se referir um dia. E então, em Daniel, capítulo 8, versículo 14, fala-nos de 2.300 tardes e manhãs, para dizer são 2.300 dias, e porque cada dia é um ano, então são 2.300 anos proféticos. Obrigado. Agora sim, com essa explicação, podemos agora continuar, ilustre, a fazer uma explicação a respeito deste tempo profético, 1844. Como é que a gente chega até? Leva-nos de 457 a 1844. Como é que a gente chega lá? Exato. Então, precisamos, de facto, de dois dados. O primeiro dado é a questão de 70 semanas. O segundo dado é esse que já tínhamos avançados, que é 457. Então, por quê? Porque o anjo Gabriel diz que 70 semanas estão determinadas para o teu povo. E quando você for a visitar o hebraico bíblico, a língua que escreveu o Antigo Testamento, o termo cortadas vem do termo hebraico shatak. Então, shatak, de acordo com vários estudiosos, fazendo uma tradução literal, shatak significa cortar. Então, estamos a dizer 70 semanas seriam cortadas de 2.300 tardes e manhã. Então, neste caso, como já fez a referência ao ancião, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Então, temos que cortar 70 semanas neste período longo profético. Então, aplicando o princípio dia em ano, 70 semanas tem que ser convertido em anos. Então, se uma semana tem 7 dias, então a lógica é pegar as 70 semanas, multiplicar por 7, que é o número de dias que tem a semana. E isso nos leva a 490 anos. Então, quando você pega o período 490 anos, o anjo Gabriel divide as 70 semanas em 3 fases. Tem 62 semanas, ou seja, as 62 semanas tem... As 69. Exato, as 69 semanas depois de uma semana. Então, tendo isto como lógica, você pega 2.300 anos e começa a fazer essa divisão. De 457 Antes de Cristo. Quando você puxa até 408 a.C., então encontramos aqui o período em que Jerusalém deveria ser reconstruída, deveriam ser
preparadas as condições para a vinda do Messias. Depois encontramos a outra parte, que o Messias aparece, o Messias é batizado, o Messias trabalha, o Messias morre. Depois, quando morre, a metade da semana é completada pelos discípulos. Então, traduzindo isso em números, estamos a dizer 457, fazendo uma matemática direta. 450, quando você pega 457, subtraí-los aos 2.300 anos, encontras lá 1843. E os internautas poderiam perguntar onde que fica um ano, porque a purificação do santuário aconteceu em 22 de outubro de 1844. Então, esta diferença deve-se àquela explicação de que o decreto foi emitido pelo rei Artaxerxes Longiman no ano 457, mas houveram contradições. Alguns não concordavam que a cidade de Jerusalém fosse construída. Então, aquela discussão levou um ano. Um ano depois da emissão do decreto, o que o decreto ordenava aconteceu. Então, se pega 2.300 anos menos 1.457, encontra 1843. Tocar o microfone. O ano que resta é exatamente aquele ano de demora. Então, em poucas palavras, é dessa forma que se chega a 1944, a partir de 457, e mais à frente acredito que poderemos detalhar qual seria a função das 70 semanas, equivalente a 490 anos. E é essa questão que coloco ao ancião: qual é a função das 70 semanas que são apresentadas aqui na lição e em função do juízo? Nós temos ali a explicação do anjo, porque na leitura de Daniel, capítulo 8, nós encontramos duas partes. A primeira parte estava tão explícita porque falava lá do reino de Medo-Persa, que é representado pelo carneiro, e depois vem o bode peludo, neste caso já a Grécia, que vem, digamos, atacar os Medo-Persa e destrói-os. Mas já na segunda parte, quando se fala do santuário, se fala das 2.200 de manhãs, diz o Daniel que ficou sem forças e ele ficou como um doente. Mas o anjo dá-lhe a explicação depois da sua oração. No capítulo já 9, o anjo aparece para explicar essa parte que estava selada ou parte que ele não percebia. E então, ele da explicação põe claro que as 400, ou então os 490 anos que o povo judeu foi dado, porque 490 anos são para o povo judeu, e o restante 1810 se refere a nós, é preciso perceber isso. Então, nos 490 anos, feitas as contas, como dizia, vão até efetivamente a morte do Estevão. E essas 70 semanas, ou seja, 490 anos, então divididos. As primeiras 2 semanas nos levam até ao ungido. Neste caso, quando o Messias aparece no Jordão e é batizado, passavam-se as 69 semanas. Mas disse que tem mais uma semana ali, a metade dessa semana, Jesus tinha que ser imolado na cruz. Passado 3 anos e meio do seu ministério, Jesus morre na cruz. Dizia muito bem o teólogo que a outra metade da semana os discípulos ficaram a fazer o trabalho, quando diz ali que, afinal de contas, haveria de fazer contrato com muitos, ou então havia de fazer aliança com muitos. Então, completam-se no ano 34, com a morte de Estevão, os 490 anos cortados para o povo de Israel. Dali, no mesmo instante em que Estevão estava a morrer, a marcar o cumprimento dos 490 anos, estava a surgir um outro discípulo de Cristo, que é Paulo, o apóstolo dos gentios.
Muito certo. É uma lição interessante e os nossos internautas não estão despercebidos. Temos aqui a presença do Lourenço Patrício Roronzi, que acompanha o nosso programa. Jacinta Antônio Mareço está ligado. Dino Ordem diz: vamos a isso. Dércio Moatu, que também está a ver o nosso programa. Tito Antônio Resta diz: força. Moisés Antônio Vitorino Tembo diz que assim, Tembe, Moisés diz assim seja. Depois ele apresenta-nos um comentário. Depois ele apresenta-nos também uma síntese onde ele diz que a profecia indicava o tempo da vinda de Messias, seu batismo, seu ministério, sua morte. Então a profecia era bem abrangente dentro dos planos divinos. Portanto, essas são as reações que nós estamos a receber dos nossos internautas que acompanham este estudo da lição da Escola Sabatina. Volto a si, ilustre Jordão, colocando a mesma questão que coloquei ao ancião: qual é a importância dessas 70 semanas, o juízo? Algo a acrescentar? Muito certo, exato. Na verdade, as 70 semanas são importantes. Sim. São importantes porque, como estava a explicar o ancião, existe uma outra teoria de explicar as 70 semanas, que também faz parte da que a ancião explicou. Por exemplo, nós podemos pegar as 70 semanas e dividi-las em 3 fases, que neste caso pegamos 7 semanas, que são 49 anos. Então, iniciando de 457 a.C., isso nos levaria até 408 a.C. Então, o internauta poderia perguntar qual seria a função destas 7 semanas. Então, essas 7 semanas seriam exatamente a própria reconstrução do Templo de Jerusalém. Depois encontramos a outra fase, que são 62 semanas, que começam de 408 a.C. e se estende ao ano 27. Então, estamos a dizer... O que é que temos no ano 27? No ano 27 temos o batismo do Messias. É importante dizer que o profeta Daniel, em capítulo 9, fala-se da unção, ou seja, fala do ungido. Então, neste caso, que refere-se ao Messias. Então, neste período de 408 a.C. a 27 depois de Cristo. Então, o povo de Israel esperou a vinda do Messias. O Messias nasceu, o Messias foi batizado exatamente no ano 27 depois de Cristo. Então, pegando as 7 semanas, 62 semanas, fechamos aqui o lote de 69 semanas. Depois temos uma semana, que são 7 anos. Do ano 27 até o ano 31. Então, encontramos aqui, depois do ungido Messias, a sua missão levaria 3 anos e meio. Então, sempre aqui haverá uma pequena diferença de metade, por causa de o decreto ter sido emitido, mas não ter sido materializado no mesmo ano que foi emitido. Então, do ano 27 até o ano 31, o Messias trabalhou e no ano 31 foi crucificado. Então, ele apenas usou metade dessa uma semana, que equivale se uma semana equivale a 7 anos. A 7 anos. Então, estamos a dizer, a metade de 7 anos é 3 anos e meio. Então, foi a parte que foi utilizada pelo Messias. Depois, ele morre no 31, mas restava a outra parte, a outra metade de uma semana. Que, neste caso, os seus discípulos, do ano 31, foram dar continuidade à atividade que o Messias interrompeu por causa da sua morte no ano 31. E a questão fecha-se no ano 34, quando o povo judeu apedreja o Estevão, o primeiro mártir cristão. Então, o que acontece? Não porque Deus tenha zangado com o povo judeu, mas ou seja, o governo celestial entendeu
que tinha feito o suficiente para levar o povo de Israel de volta. Então, no ano 31, quando eles apedrejam o Estevão, então Deus decide não só essa questão de ser representante do governo celestial, pertencer especialmente a Israel, aos judeus. Então, é estendida também para os gentios. É dali que, quando você, como estava a explicar ao ancião, isso nos leva a 1810. Então, pega o quê? Pega o ano 34, o ano em que a graça, o evangelho é levado também para os gentios, e adiciona aos 1810, e você chega a 22 de outubro de 1944, exatamente quando Jesus sai do lugar santo e entra no lugar santíssimo para purificar o santuário. Então, é importante, ou seja, é importante este período. É neste período que nasceu o Messias. Sem o nascimento do Messias, a nossa fé não teria nenhum enquadramento. É nesse período que morreu o Messias. A nossa fé, a nossa esperança é baseada na morte do Messias. Então, são importantes de fato. Muito certo. Amém. Queremos agradecer aos nossos internautas que continuam a participar conosco neste que é esta lição que apresenta um cálculo matemático a respeito da nossa salvação, e os nossos internautas estão a acompanhar com muita alegria a explicação que os nossos comentadores estão aqui a apresentar de forma mais simples possível, para que você entenda a importância deste período profético na nossa salvação. E a questão que nós discutimos também na lição é que o Messias é morto. Em favor de quem o Messias foi morto, ancião Canivete? Muito obrigado. Diz o livro de Romanos, capítulo 5 até 5, versículo 6 até 9, e Daniel 9, 26, nos mostra que o Messias seria imolado ou crucificado no tempo indicado na profecia. Cristo morreu por nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores. Lido o Daniel 9, nesse versículo onde o anjo dá explicação sobre o tempo lá na profecia, sobre as semanas que acabamos de nos referir aqui, uma das coisas que é mencionado é que no ano 31, Jesus seria imolado. Na metade da semana, Jesus seria imolado. Imolado porque ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Na metade das 7 semanas. Na metade da última semana, sim. Na última semana. E então, a metade da semana, que são 3 anos e meio, isto é, do ano 27 até o ano 31, Jesus tinha que morrer. Então, essa morte de Jesus é morte expiatória, ou é morte redentora. Nós que éramos pecadores, nós somos pecadores. Cristo, que viveu uma vida sem pecado, ele fez aquilo que chamamos de permuta. Nós, para podermos merecer a vida que como pecador não merecíamos, Jesus tinha que morrer depois de levar uma vida santa. Nós, os pecadores, temos o direito de entrar até o trono de Deus. Somos olhados por Deus como justos, graças à morte de Cristo na cruz. Muito certo. A lição diz os primeiros 490 anos da profecia dos 2.300 anos foram designados principalmente para a nação judaica da antiguidade e para a vinda do Messias. A última parte dos 2.300 anos tem a ver com o povo de Deus. O povo de Deus, tanto dos judeus como gentios, juntamente com a purificação do santuário celestial, finalmente a segunda vinda de Cristo. Os primeiros 490 anos se aplicam ao primeiro advento do Messias, que terminaram no ano 34. Estava a fazer aqui uma síntese daquilo que os nossos comentadores disseram. Ao subtrairmos 490 anos dos 2.300 anos, representa 1.810 anos. Esses 1.810 anos se aplicam ao povo de Deus. Se partirmos do ano 34 depois de Cristo e somarmos 1.810 anos, chegaremos
ao ano de 1844. Ilustre Jordão, ficou claro aqui que o ano de 1844 representa a saída de Jesus do lugar santo, do seu ministério no lugar santo, do santuário celeste para o lugar santíssimo. Ok? E nós temos aí uma questão em Levíticos capítulo 23, versos 26 a 29. Levíticos capítulo 23, versos 26 a 29. O que Deus ordenou que o seu povo fizesse no dia de juízo. E o que isso significa para nós? Se calhar era importante que nós lêssemos, vou pedir ao teólogo Jordão para poder proceder à leitura do capítulo 23 de Levíticos, de 26 até 29. E nós vamos perceber que os israelitas tinham que se humilhar, tinham que se examinar o seu coração, confessar seus pecados e se arrependerem e pedir a purificação a Deus. Aquilo o que se espera que nós hoje possamos fazer, vivendo diante desse dia de expiação, desde 1844 até aqui. Sim, irmão Jordão? Levítico 23, versículo 26 até 29. 23, 26 até 29. 29. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Então, como bem se disse aqui, no ano 31, Jesus entrou no lugar santo do templo celeste. O que nós vemos aqui em Levítico 16 é aquilo o que se fazia como antitipo ou então imagem daquilo o que se faz nos céus. E então, aqui na terra, no santuário terrestre, tinha lugar essas cerimônias, como eu dizia, 7 festas anuais, e a última delas é esse dia de expiação. O povo tinha que afligir suas almas, tinha que confessar seus pecados antes daquele dia de expiação. Nós ouvimos que Jesus Cristo entrou no santuário celeste no ano 31. E desde ano 31 até 1844, cerca de 1800 anos, Jesus esteve intercedendo por nós, nossos pecados confessados, ele era intercessor, assim como faziam os sacerdotes no templo terrestre durante um ano inteiro, mas chegado ao final do ano, diz aqui, no 10º dia do 7º mês, tinha lugar esta festa, ou então este período de expiação, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para expiar pelo povo. E então Jesus, no ano 1844, ele sai do lugar santo, entra no lugar santíssimo, onde está a fazer a expiação, onde está a fazer o juízo, porque expiação é igual ao juízo. Isso está intimamente ligado ao juízo. Desde o ano 1844 para cá, conforme dizia o irmão Jordão, resumindo, 3 fases de julgamentos têm lugar: o juízo investigativo, o juízo comprovativo e o juízo decisivo. Muito certo. Ilustre Jordão, quero ouvir também o seu parecer a respeito do ano 1844 e sua relação com o juízo, com a hora de juízo. Muito certo. É verdade que antes de mostrar essa relação, é importante que os internautas entendam o que Daniel entendeu e o que Daniel não entendeu no capítulo 8.
Porque quando você pega Daniel capítulo 8, do versículo 1 até 2, encontra lá o termo visão. Mas quando desce para o versículo 26, também encontra visão. Então, em outras palavras, encontramos aqui dois tipos de visão. Uma visão que Daniel entendeu e uma visão que Daniel não entendeu. Então, fazendo aplicação daquilo que são os termos originais, temos aqui o Chazon e o Marei. Então, o que está a acontecer? Ou seja, em Daniel capítulo 8 temos o Chazon e temos Marei. Então, o que é Chazon? Chazon é exatamente aquela visão do bode, do carneiro, em outras palavras. Então, Daniel no capítulo 8 entendeu a visão relativamente à Média Persa, Grécia, Roma, nos seus 12 estados pagassem com papal. Só que Daniel não entendeu o Marei, que neste caso, no capítulo 9, Daniel fica preocupado porque algo não entendeu no capítulo 8. É aí onde entra a Exato. diferença. Então, que neste caso é Marei. Marei é visão, mas especificamente ao período. Então, significa que em Daniel capítulo 8 encontramos a visão daqueles reinos e encontramos a visão das 2.300 tardes de manhã. Então, Daniel no capítulo 8 entendeu a visão dos reinos, mas não entendeu a visão do período. Então, é por isso que o anjo Gabriel dedica todo o capítulo 9 para explicar o Marei, neste caso, a visão do período ao profeta Daniel. Então, é isto que Daniel entendeu e é isso que também não entendeu. Agora, voltando à questão, de facto, eu diria que se você tirar a doutrina do santuário, destrói o adventismo. Então, se nós formos a visitar a história da igreja, a igreja nasceu por causa da doutrina do santuário. Exato. O Guilherme Miller, quando começa a investigar as profecias a partir de 1940, foi Guilherme Miller que descobriu este período. E a partir da descoberta desta questão do santuário e sua purificação, ele inicia o movimento adventista. Então, para dizer que a questão do santuário para o adventismo do sétimo dia é fundamental. É graças a esta doutrina que se construiu o adventismo do sétimo dia. Por que é importante? É importante porque, da forma como nós somos pecadores, então, seu intercessor, eu não estou a ver a possibilidade de alguém ser salvo. Então, é importante, de facto, este período. A lição diz: precisamos de um Salvador cuja vida é simbolizada pelos animais mortos no dia da expiação como o único modo de sermos absolvidos no juízo. No juízo, exato. Então, sem esta questão, não há salvação. Não há salvação porque se tirarmos essa questão, nós iremos ao juízo, mas com a garantia de que seremos condenados. Podemos com segurança dizer que a partir de 1844 para cá estamos a viver no tempo do fim? Podemos? Claro, podemos dizer. É verdade que há um outro aspecto que se alia a esta, a questão daquela interpretação do Antíoco Epifânio, né? Sim. Exato. Então, o que acontece? Quando o chifre pequeno representar o Antíoco Epifânio, praticamente não temos até a purificação do santuário. Ele nem purificou. Exato. Ele até profanou o santuário. Exato. Porque Sim. o que está a acontecer aqui? O que está a acontecer aqui, de acordo com a compreensão da maioria dos teólogos, o tempo do fim iniciou em 1798. Então, a profanação do Epifânio aconteceu antes de Cristo. Então, neste caso, o santuário só seria purificado depois de iniciar o tempo do fim. Então, se o tempo do fim começa em 1798 e o santuário é purificado em 1944, então estamos exatamente dentro do tempo do fim. Então, é dentro do tempo do fim que o santuário foi de facto purificado. É por isso que joga-se inteira a interpretação romana de que o chifre pequeno é
é o Antíoco Epifânio. E quando nós estamos a falar de purificação de santuário, estamos a falar debates, qual é o santuário? Estamos a falar do terrestre ou celeste? O santuário celeste. Estamos a falar do santuário celeste. Jesus entrou no santuário celeste, feito Muito não certo. por mãos humanas. Muito certo. Assim, há um canivete, considerações finais a respeito do que nós discutimos. O take-home message, a mensagem sólida que os nossos internautas devem levar consigo com base na lição. É preciso lermos o Levítico 26, percebermos o que os judeus faziam no dia de expiação. Eles tinham que afligir suas almas, eles tinham que confessar seus pecados, tinham que se humilhar perante Deus. Nós vivemos no dia de expiação. Precisamos de nos afligir, precisamos de nos humilhar perante Deus, precisamos de confessar nossos pecados e acertarmos o nosso modo de viver de conformidade com a lei de Deus. Obrigado. Mesma pergunta, assim, meu ilustre Vilanculos, últimas palavras. Exato. Em jeito de terminar, deixarei aqui duas questões. A primeira questão, confessar que na lição número 6, a lição que mais me marcou foi a introdução. A introdução, quando o escritor diz que na cruz Cristo foi julgado como um pecador condenado, para que pudéssemos ser julgados como cidadãos justos do reino celeste. Então, em outras palavras, nós estamos sendo julgados como cidadão justo do reino. Justiça imputada. Exato. Então, quer dizer, se Jesus não tivesse assumido este lugar, seríamos julgados como condenados. Então, a segunda questão... É aí onde já o apóstolo Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Exato. Jesus. Então, a segunda e a última questão é exatamente a questão da purificação. Se você lê o Antigo Testamento, como fez referência o meu ancião aqui, quando você lê o Antigo Testamento, vai encontrar que, enquanto o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo a purificar o santuário, o povo que ficava ao redor do pátio ficava a se preparar. Sim. Então, qual é a aplicação? O sumo sacerdote, Jesus Cristo, desde 1944, encontra-se no lugar santíssimo a purificar o santuário. Qual deve ser a nossa atitude? É nos prepararmos. Porque, de acordo com as profecias bíblicas, termina o período da purificação do santuário, termina a graça. Então, por que é importante que enquanto o santuário está sendo purificado, eu devo me preparar? É que terminada a atividade que ele está a realizar no lugar santíssimo, também termina a graça. Se não me preparei, não terei como me preparar. Então, é importante falarmos essa questão da purificação, mas termos em conta que é necessário que nos preparemos, porque em breve essa atividade vai terminar e a graça vai terminar. Tem que nos encontrar enquanto já estamos preparados. Muito obrigado. Muito certo. É desta feita que chegamos ao ponto final no estudo da nossa lição. Neste que é o seu programa predileto do estudo da Palavra de Deus, aprendemos que Cristo está no santuário celeste, no lugar santíssimo, e esta é a hora de juízo. Cada um de nós deve se preparar, abster-se de todos os atos pecaminosos. Não é mais tempo de brincar e conviver com o pecado. Por quê? Porque o tempo já não permite isso. Cristo está quase a voltar e essa deve ser a nossa atitude. Em gesto de fecho, vamos convidar o querido internauta para poder orar conosco na voz do nosso teólogo Jordão Vilanculo. Nosso Deus eterno e maravilhoso Pai que habita no céu, queremos te agradecer porque o seu sofrimento e a sua morte expiatória na cruz do Calvário criou condições para que nós estejamos nessa fase do julgamento, que é a fase investigativa, com a certeza de que não seremos condenados, porque o Senhor criou condições para que nós sejamos absolvidos. Mas também queremos te pedir para que, enquanto decora a atividade que o Senhor está realizando no lugar santíssimo, desde 1944,
nós possamos preparar nossos corações, possamos preparar nossas famílias, possamos nos preparar como igreja para podermos estar pronto quando essa atividade terminar e sermos levados para o lar eterno. Permita para que esta lição continue a ser bênção para todos os internautas e, em particular, para os estudantes da Escola Sabatina. Abençoe, em particular, aquele que esteve a acompanhar esta lição, que não faz parte deste movimento adventista, para que possa ter sido uma grande bênção. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém.